equilibrado. Então, a gente vai para uma segunda enquete agora, falando de Neymar, porque o Neymar voltou a treinar com bola. E aí, ao ser relacionado contra a Escócia, você acha que o Neymar começa jogando, entra no segundo tempo, nem entra no jogo? Eu vou começar votando essa. Nem entra no jogo. Por mais que não tenha a Rafinha para esse jogo, né? O PVC vai falar um pouco mais sobre isso, mas ele relacionado, eu acho que o Neymar não vai entrar nesse jogo ainda não. Entra 20 minutos, não entra. Posso começar? Por favor. Acho que depende da circunstância do jogo, né? Talvez se tiver um jogo muito fácil, 3, 4-0, 15 minutos, colocar o Neymar num jogo já ganho, já garantido, talvez ele coloque. Mas isso é um risco que ele correu, que o Ancelotti correu. Manter um jogador sem condição, não cortar um jogador machucado, e aí ele correu o risco de acontecer o que aconteceu com o Rafinha. Agora ele tem um jogador de fato machucado, que é o Rafinha, e um em condições duvidosas, condições muito abaixo do que se espera para um jogador numa Copa do Mundo. É o risco que o Ancelotti correu. Então o risco que ele tem que correr também é talvez colocar o Neymar, e dependendo da circunstância. Eu colocaria. Talvez não, eu vejo vários jogadores muito melhores preparados do que ele. Mesmo sem o Rafinha. Ryan, Endrick, o Matheus já virou titular depois do que ele fez ontem, né? O Matheus Cunha, o próprio Igor Thiago, o Luiz Henrique, o Martinelli, todos eles com muito mais condição do que o Neymar para jogar. Só que o treinador comprou essa briga. Agora ele tem que assumir essa responsabilidade também. Ô Mili, você acha que vai ter assim um placar, não diria elástico, mas vai ter o Brasil sai na frente assim a ponto de falar, não, a gente está muito bem aqui, vamos colocar o Neymar um pouco? Não vejo isso, não. Eu não vejo em que circunstâncias o Brasil vai falar, a gente está muito bem aqui. Porque, assim, a Escócia ainda vai lutar por uma classificação, né? A Escócia é um time que vai marcar o Brasil de uma forma mais estruturada do que fez o Haiti. Eu acho que qualquer um está mais apto a entrar nesse jogo do que o Neymar. Ele está voltando de uma contusão grave, ainda sem ritmo de jogo. Para quem viu como ele saiu do Campeonato Brasileiro, a ideia de que ele estava sem ritmo de jogo ali, ela já era palpável, o ritmo de jogo para uma Copa do Mundo, que eu digo, assim. Ele não estava chegando na bola, ele não ganhava duelos. A contusão do Neymar protege o Neymar de passar vergonha. Porque se ele entra, ele vai estar sem ritmo. Ele não vai estar na mesma... Essa Copa do Mundo está sendo jogada numa intensidade altíssima. Ele entrar vindo de uma contusão grave como essa, eu acho, assim, um delírio. Eu não vejo em que circunstância. Eu entendo o que o Renan falou e concordo com ele. Porque, assim, está todo mundo ali com mais condições de jogar do que o Neymar. Então, todas as substituições, a gente tem um monte de atacante, né? Poderiam ser feitas antes do Neymar. Sei lá, assim, nem é certeza, né, que ele estará lá. Talvez o PVC tenha mais informações. PVC. Mas eu acho, sim, distopia. Enquanto a Mili falava, a gente via imagens do Neymar treinando, imagens divulgadas pela CBF. E aí a gente queria que você acompanhou, né? Você está de perto aí acompanhando a seleção brasileira. E ontem na coletiva, o Ancelotti falou que o Neymar vai para esse jogo contra a Escócia. Ó. Neymar vai treinar amanhã, no caso hoje, individual. No domingo, amanhã, com o grupo e vai estar à disposição no jogo contra a Escócia. Essas imagens que a galera viu em casa já é do treino do Neymar de hoje, que a seleção brasileira fez treino só de manhã na academia e depois recebeu folga, né? Os demais atletas que jogaram ontem. Mas o Neymar treinou. PVC, o que você conseguiu apurar? Não só sobre Neymar, mas de Rafinha também. Bom, Rafinha, em tese, são 10 dias para voltar a treinar. Por isso que ele não foi cortado. A CBF não divulgou na nota o prazo, mas ele vai ficar com o grupo, a CBF deixou isso claro, e o Rafinha deve ter 10 dias de recuperação para voltar a treinar. Então, eu acho que ele está fora do jogo contra a Escócia, ele está fora do jogo da segunda fase, vai ser dúvida para o jogo das oitavas e tem chance de jogar as quartas. Acho que ele tem chance de jogar as oitavas com uma recuperação muito rápida, mas acho que a tendência é ele não jogar as oitavas e jogar nas quartas. O Neymar é diferente, né? O Neymar,
A recuperação, ela se deu no prazo que o Rodrigo Lasmar falou no dia 28 de maio. No dia seguinte, a apresentação da seleção, a seleção esperou a mentira do Santos para chegar, ele fez o exame, no exame deu lesão. O Rodrigo Lasmar, dia 28, disse que eram 2 a 3 semanas. Ele voltou para o campo no dia 20 dessas 3 semanas, antes do dia 21. E a minha impressão, eu não acho que ele vai para o jogo contra a Escócia. Eu acho que ele não vai para o jogo contra a Escócia. Mas uma coisa que a gente acha, uma coisa que a gente sabe, né? Por que a gente está falando do Neymar hoje? Porque o Ancelotti falou ontem na coletiva que ele vai para o jogo. Então ele criou uma notícia. Ele nos deu uma notícia. Agora a gente vai ter que acompanhar os próximos dias, a partir de amanhã, hoje não tem treino, hoje é folga da seleção, o Neymar treinou porque precisa se recuperar, e a partir de amanhã entender quanto ele vai para o campo, quanto vai treinar junto com o grupo e acompanhar para ver se tem chance de ele ir para o jogo de Miami. Eu acho que ele vai para Miami, mas eu entendo que ele não vai jogar. Eu acho que não vai jogar. Mas o Ancelotti diz que ele vai estar à disposição, então vamos ver o que vai acontecer. E eu não duvido que ele possa chegar, porque o Neymar é muito talentoso, que ele possa chegar e decidir um jogo de Copa do Mundo. Eu não acredito, mas eu não duvido, porque ele tem muito talento, mas não está bem. A gente sabe que não está bem. Então, por isso que a gente fala, não convocaria, teria cortado. Ele está chegando numa situação agora que ele vai ficar à disposição para o Ancelotti decidir se joga e quantos minutos joga. PVC, enquanto você falava, a galera de casa acompanhava a página, a home do UOL, essa matéria que você subiu junto com o Danilo Lavieri e com o Pedro Lopes também, sobre o Rafinha, a apuração de vocês, esses 10 dias do Rafinha afastado, em recuperação, né? E aí você falava da nota da CBF, que eles dizem, mas não disseram muita coisa, né? O atleta passou por exames nesse sábado, foi constatada uma lesão muscular na região posterior da coxa, o jogador seguirá o protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira. Então, assim, Denise, deixa eu só completar uma coisa que é importante. O Jaguarantes tinha informação de Barcelona de que ele estava fora da Copa, porque gente em Barcelona ouviu isso. A gente teve o cuidado de não tratar essa informação como oficial, porque evidentemente não era oficial, e tanto que não é que agora a informação é diferente. Então a gente teve bastante cuidado com isso. Mas o Thiago Arantes, em Barcelona, chegou a informação de que a lesão era grave, possivelmente porque o Rafinha se assustou, porque é a 4ª lesão consecutiva dele. Mas enfim, a CBF não divulga prazo. Eu tive de dentro, eu, Danilo, Pedro Lopes, tivemos de dentro da CBF, dentro da seleção, a informação de 10 dias. Não é absolutamente preciso. 10 dias significa 10 dias para voltar a treinar. Então, a chance dele não jogar mais na Copa existe. Né? Você vai fazer esses 10 dias, entender a recuperação nesses 10 dias. Mas o susto era, ele estaria fora da Copa. Não está fora da Copa. Mas acho que ele tem chance de jogar em bom nível às quartas de final. E é otimismo meu, com base na informação que a gente apurou. Para isso a seleção precisa passar, né? Seguir jogando. A gente tem uma arte mostrando essas lesões do Rafinha, né? Esse posterior da coxa que vem maltratando esse atleta. Ó, 26/9 tirou 58 dias de treinamento, de jogos. 16/1, pancada na coxa, 7 dias. Depois, em fevereiro, ruptura muscular também, 13 dias. E aí depois, de novo, lesão na coxa, 34 dias. Ele até ficou fora de amistosos da seleção brasileira, né? Jogou contra a França ali, se desgastou um pouquinho, ficou fora contra a Croácia. Renan, queria que você falasse um pouco dessa lesão e também eu observei que enquanto você assistia as imagens do treino do Neymar hoje, você pôde perceber, você como ex-atleta, claro, né? A movimentação dele em campo. Então eu queria que você falasse também sobre essa movimentação. O que dá pra gente olhar assim? Porque eu, leiga, vendo, tá treinando, tá fazendo ali uma corridinha. Você como ex-atleta? Os movimentos que o Neymar estava fazendo ali, que são de hoje, né? São do treino de hoje, que ele fazia sozinho, é o último estágio da transição. Porque é corrida em alta velocidade com mudança de direção e freada. Isso que é o grande
teste, vamos dizer assim, para ver que o músculo lesionado está completamente recuperado. E por isso que foi feito esse teste, e o Ancelotti falou que a partir de amanhã ele está treinando normalmente com o elenco todo. Eu estou querendo dizer do ponto de vista clínico, não estou querendo dizer que o Neymar tem que jogar, que o Neymar tem condição física, ritmo de jogo. Não, ele não tem nada disso. Mas com relação à lesão dele, a gente consegue ver por aqueles movimentos que ele está completamente recuperado. Porque alta velocidade, mudança de direção e freada brusca. Isso, se o músculo está lesionado, arrebenta. Se tem um resquício ali, ele arrebenta. Falando do Rafinha, esses 10 dias, para mim, porque também ele vai precisar do período de transição, como teve o Neymar, todo mundo precisa, quando há lesão muscular, e 10 dias é que houve ruptura de fibras musculares. Não é a contratura, o edema, não é nada disso. Tem ali uma lesão, algumas fibras foram rompidas, portanto, esses 10 dias depois ele precisa do momento ainda de transição. Foi o que o Neymar fez durante toda essa semana. Portanto, eu acho muito difícil que o Rafinha volte a jogar. Na Copa, óbvio. Quando a gente vê ali 112 dias, acho, de parada na temporada, são quase 4 meses, é isso? São quase 4 meses. Você pega com uma temporada europeia, tem 10 meses, quase 10 meses, pô, é quase metade de uma temporada parado, né? É muita coisa. Para uma temporada que no final dela você vai ter uma Copa do Mundo, né? É muita coisa, então o Rafinha sofre com isso. Portanto, analisando o histórico, analisando a gravidade da lesão, se é que né, não foi completamente detalhada a extensão da lesão, eu acho difícil o Rafinha voltar a jogar nessa Copa. Billy, no primeiro jogo a gente não viu o Rafinha jogando muito bem, né, na primeira partida do Brasil nessa Copa. Ontem ele até, enfim, fez um gol ali, estava impedido, tentou jogar um pouco, mas logo sentiu a lesão. Ryan entrou no lugar dele. Você colocaria quem para substituir Rafinha? Hendrick, é que o Hendrick não faz a mesma posição, né? O Ryan ali pela direita, o Luiz Henrique. Quem que você apostaria para essa sequência de Copa, pensando, como o Renan falou, que ele possivelmente pode não voltar a jogar a Copa, ou como o PVC falou, que se ele voltar, volta nas quartas de final? Eu acho que eu iria com o Luiz Henrique, mas assim, o Hendrick também é uma opção. E o Ryan também, assim, se faltam jogadores em algumas posições, ali sobram, né? E a gente tem bons jogadores, assim, o Rafinha é um jogador que é muito tático também, né? Então ele corre de modo a abrir espaço para que outros entrem. E ele faz isso bem na seleção. Ele deu uma entrevista coletiva que foi ruim, né? Falando da torcida do Brasil, então as pessoas estão implicando um pouco com ele. Mas ele é um jogador da confiança do Ancelotti e é um jogador altamente tático. Talvez faça falta, sim. Agora, sabe qual é a minha dúvida? Eu não sei se vocês sabem, assim, se a lesão muscular, toda lesão muscular, ela é medida em graus? 1, 2, 3? Porque se for, parece que tem uma informação que não está sendo dada, né? Não, é exatamente isso. A gente até conversava, eu e o Renan aqui, porque fica uma resposta vaga, né? A gente recebe uma informação que o atleta fez um exame de imagem e foi constatada uma lesão no posterior da coxa. Ponto. Não tem mais nada. A gente não sabe qual é o grau dessa lesão, como que vai funcionar todo o desenvolvimento. PVC, nos bastidores, por aí, você já apurou junto com os demais colegas que estão aí nos Estados Unidos e conseguiu identificar que pelo menos 10 dias, mas o que mais a gente consegue saber dessa lesão? Porque a CBF não foi clara, né? Não, ninguém falou nada, a informação que eu tenho não é de médico, então, mas assim, vamos fazer a conta. Se ele pode voltar em 10 dias hoje é dia 20, 10 dias é dia 30, quer dizer que ele está fora da segunda fase, porque a segunda fase é dia 29 e 30. As oitavas de final são dia 4. Aí se você tiver uma lesão de grau 1, porque para voltar nesse período é grau 1, não é o Rodrigo Lasmar que está dizendo, a CBF não se comprometeu com isso. Quem está se comprometendo somos nós. A gente conseguiu a informação de que ele tem 10 dias de recuperação e mais a transição. Então são 15 dias, por isso que eu falei, acho que ele vai ser tratado como dúvida para o jogo das oitavas. Ele está fora do jogo da Escócia, ele está fora do jogo da segunda fase, ele pode ser dúvida para o jogo das oitavas e ele tem chance de jogar as quartas, levando em consideração uma lesão, depende do nível da lesão, mas é grau 1, porque no máximo grau 1, porque ele tem uma lesão, então é grau 1, porque senão ele não voltaria.
E eu acho que o que o Renan falou faz todo sentido. Ele corre o risco de não jogar mais a Copa do Mundo. Mas hoje de manhã, a preocupação é de entender se a informação seria Rafinha não joga mais a Copa do Mundo e vai embora do grupo.